Hoje eu trago um tema super importante. Vou te fazer uma pergunta. Você sabe quais os exames essenciais que você precisa fazer que pode salvar a tua vida e a vida de quem você ama? Então a gente vai refletir juntos sobre esse tema hoje. Por que será que é tão importante visitar o médico regularmente e realizar os exames que eu vou te indicar nesse vídeo? Você vai descobrir como prevenir problemas graves de saúde, vai melhorar a tua qualidade de vida e evitar complicações futuras. Então te convido, pega teu chá, teu chimarrão, teu café, fica comigo até o final para você entender quais exames que você precisa pedir para o seu médico e de quanto em quanto tempo você deve realizar esses exames. Hoje você vai ter dicas valiosas e preciosas. E a gente vai explorar mais e vai a fundo nesses exames. Você já ouviu falar em check-up? Já pensou como ele pode ser um aliado poderoso para detectar problemas de saúde antes mesmo dele se manifestar? Isso é muito importante, é muito essencial para evitar vários problemas futuros, para a gente conseguir resolver problemas que estão no início e até mesmo evitar várias mortes. E sabia que algumas dessas condições de saúde que a gente tem são silenciosas e podem estar lá escondidas, não dá nenhum sinal. E como a gente pode então se prevenir e descobrir esses problemas a tempo? E a resposta está na regularidade dos exames definidos pelo médico que conhece a tua história de saúde. Você já pensou na importância de realizar um check-up por ano? Sabia que existem exames específicos para homens e exames específicos para as mulheres? Por que será que essas diferenças existem e como elas vão afetar a nossa vida? A gente vai falar sobre isso, eu vou falar sobre isso hoje também. E como farmacêutica eu achei muito importante esse vídeo, porque cada vez mais pessoas jovens, por exemplo, estão sofrendo um infarto fulminante e poderia ter sido evitado se tivesse feito alguns exames e descoberto antes a condição que estava afetando. Já te peço, compartilhe esse vídeo, compartilhe nos grupos de família, compartilhe nos grupos de WhatsApp, porque esse vídeo literalmente pode ajudar a salvar vidas da tua família, de quem você ama. E aproveitando a parada, te convido para se inscrever no canal. Vai ser uma alegria se você me der a honra de você estar inscrito aqui na nossa comunidade, para que juntos a gente forme a maior comunidade do mundo, de pessoas com saúde fantástica, indo mais à natureza e menos à farmácia e se prevenindo. Cuidar da tua saúde é cuidar da tua vida. Então a gente vai se aprofundar nessa questão essencial para a nossa saúde. Claro que nem todos têm acesso facilitado a médicos e exames de saúde, mas todos deveriam ter essa chance de ter um acompanhamento médico regular. E é fundamental para que a gente tenha uma vida longa e saudável. Já me conta, é fácil conseguir consulta médica aí na tua cidade? Da onde você está me assistindo? Aqui em Itajaí, Santa Catarina, é uma das melhores cidades que eu já morei, que presta atendimento médico excelente. E aí na tua cidade, como que é o atendimento médico? Você tem que ficar horas, dias na fila do SUS, não tem um atendimento médico de qualidade. E um dos elementos centrais do acompanhamento é, sem dúvida, o exame de sangue, o hemograma comum. Ele é mais que um procedimento de rotina, ele é uma janela aberta para o entendimento profundo de como está a nossa saúde. Já se perguntou por que eles tiram aquela quantidade e colocam em diferentes tubos que são coletados durante esse exame? Isso acontece porque o sangue ele carrega informações valiosas sobre o funcionamento do nosso corpo. Então, cada tubinho coletado de sangue
é um potencial para revelar diferentes aspectos da nossa saúde, com base em uma variedade de análises que a gente faz no laboratório que são realizadas. Então eu quero destacar a importância de você pedir, quando for ao médico, um hemograma completo. Você realmente sabe o que esse exame revela sobre a tua saúde? O hemograma, ele é uma ferramenta de diagnóstico muito poderosa e ele oferece um olhar detalhado sobre a composição do nosso sangue. O hemograma não só conta os glóbulos vermelhos e brancos, mas também mede o nível de hemoglobina, que são elementos cruciais para identificar várias condições e problemas de saúde. Vou te dar um exemplo. A contagem de glóbulos vermelhos pode indicar anemia, enquanto os glóbulos brancos que você vê ali vai revelar se você tem reações inflamatórias ou mesmo tá com uma infecção escondida no teu corpo que não tem sintoma nenhum. E o mais importante, algumas dessas condições, como infecções ocultas, podem ser extremamente sutis quando elas estão lá no estágio inicial, quando estão começando. Então elas não apresentam sintomas. Então elas, se não forem diagnosticadas e tratadas adequadamente a tempo, essas condições vão se agravar e se tornar ameaças sérias para a nossa saúde. Então o hemograma completo é mais que um exame de sangue, é um aliado essencial para prevenir, diagnosticar e tratar problemas de saúde antes mesmo que eles se tornem graves. É uma ferramenta crucial para manter a nossa saúde e bem-estar, reforçando a importância do acesso a cuidados de saúde e qualidade para todos. Quero te lembrar que a nossa saúde é o bem mais precioso que a gente tem e cuidar dela é um ato de amor por si próprio. E você, quando vai no médico, tá se lembrando de pedir para ele fazer um hemograma completo para ver como é que tá a tua saúde? Já compartilha aqui nos comentários. E quando foi a última vez que você foi ao médico para fazer um check-up ou para simplesmente pedir um hemograma? Já comenta aqui nos comentários. E a gente vai falar agora sobre o segundo exame essencial que você deve pedir, o perfil lipídico. Esse exame, ele é importantíssimo porque ele traz uma visão clara sobre como está o teu colesterol, como está o teu LDL, que é o colesterol ruim, como está o teu colesterol bom, como está os triglicerídeos no sangue. E você sabe por que isso é tão importante? Esse perfil lipídico, ele é fundamental para avaliar o risco de doenças cardiovasculares, que é uma das principais causas de morte no mundo. E o colesterol, embora muitas vezes ele seja silencioso e sem sintomas, ele pode ser um indicador significativo de problemas de saúde mais graves. Então, níveis elevados de colesterol são um fator de risco conhecido para aterosclerose, que é o endurecimento e estreitamento das artérias, que são provocadas devido ao acúmulo de gordura. E essa condição vai levar a complicações sérias, como o AVC e o infarto. Mas o que essas frações de colesterol que o exame analisa? Ele analisa o LDL, que é frequentemente chamado de colesterol ruim, é o vilão dos colesteróis, e ele é responsável por transportar colesterol para as células. Mas o excesso do LDL vai levar ao acúmulo de colesterol nas artérias. E o HDL, que é outra fração medida no perfil lipídico, ele é conhecido como colesterol bom. Então ele vai ajudar a remover o excesso de colesterol do sangue, levando esse colesterol de volta para o fígado. Já os triglicerídeos são um tipo de gordura que está presente no sangue, que em níveis elevados também aumentam o risco de doenças cardíacas. Então, fazer regularmente o exame do perfil lipídico é essencial se você quiser prevenir doenças cardiovasculares. Ele permite que você e o seu médico identifique
e gerenciem ativamente qualquer risco que possa ter. Então, você vai adotar mudanças no estilo de vida e o médico vai ver se você vai precisar de tratamento médico. Então, dietas equilibradas, exercícios regulares, em alguns casos, a prescrição de medicamentos podem ser recomendados para ajudar a controlar os níveis de colesterol e triglicerídeos. E além disso, esse exame é muito importante para as pessoas que têm já histórico de doenças cardíacas na família ou outros fatores de risco, como hipertensão, diabetes, obesidade. E é um lembrete de que mesmo na ausência dos sintomas, problemas de saúde podem estar se desenvolvendo muito silenciosamente no teu corpo. Então é importante você pedir o exame de perfil lipídico. Ele é uma ferramenta valiosa para monitorar a tua saúde, a saúde do teu coração, a saúde dos teus vasos sanguíneos. E a regularidade desse exame deve ser uma prioridade para a tua vida. Cuidar do teu coração é cuidar da tua vida. E continuando por essa jornada de exames essenciais para a saúde, a gente vai abordar a importância de monitorar o jejum. Esse exame é fundamental para avaliar o nível de açúcar no sangue e identificar riscos relacionados à diabetes. Sabia que a diabetes é uma das doenças crônicas mais comuns em todo o mundo? E ela ocorre quando o corpo não consegue utilizar a glicose de uma forma adequada. Então, seja pela deficiência da produção da insulina ou por resistência à insulina. Então, o exame de glicemia de jejum ajuda a detectar precocemente se você está em risco de desenvolver diabetes, se está já num estágio pré-diabéticos ou se já tem diabetes tipo 2. Então, é interessante notar que o diabetes tipo 1 geralmente se manifesta de uma forma mais rápida, mais abrupta e com sintomas muito mais evidentes. Mas o contrário do diabetes tipo 2, que é o mais comum em todo mundo, ele vai vindo de forma bem lenta, bem gradualmente, quase imperceptível. Muitas vezes, quando os sintomas se tornam aparentes, a doença já está muito avançada. Por isso, medir regularmente a glicose em jejum ele é tão importante. E é um exame simples, faz em farmácias aqui no meu estado, aqui na minha cidade, em Itajaí. A maioria das farmácias hoje já proporcionam para a gente fazer esse exame e a maioria é de uma forma gratuita. Procure alguma farmácia na tua cidade e verifique como está a tua glicose em jejum. Ela mede o nível de açúcar no sangue após um período em jejum. Então, eu indico você fazer esse exame, se você vai em uma farmácia para ver como está a sua glicose. Se até hoje você nunca fez um exame para ver como está a tua glicose, eu indico no mínimo 8 horas em jejum. Mas o ideal seriam 12 horas. Então, jante um pouquinho mais cedo e de manhã, bem cedinho, vá na farmácia e peça para fazer o exame de glicose. Níveis elevados de glicose no sangue pode ser um indicativo de que teu corpo não está processando a glicose de uma forma eficaz e vai sinalizar o alerta para a possibilidade de um diabetes. Então, a importância de detectar o diabetes precocemente reside na possibilidade da gente tomar medidas proativas para controlar a doença e prevenir as complicações da diabetes. Então, aí você pode constatar se o teu açúcar já está um pouco mais elevado. Aí você pode mudar a tua alimentação, fazer exercícios, vão ser muito eficazes na gestão do diabetes, principalmente nos estágios iniciais, porque o diabetes descontrolado, ele leva a várias complicações muito graves, como doenças cardíacas, problemas nos teus rins, danos nos nervos e até problema de visão. Então, incluir o exame de glicemia de jejum na tua rotina de exames regulares é um passo fundamental para manter a tua saúde.
E sempre eu quero lembrar aqui no canal que a prevenção é a melhor forma da gente cuidar de si mesmo e evitar doenças sérias. Outro exame que eu acho fundamental, que a gente precisa falar, que você precisa pedir quando for ao médico, é para dosar a tua creatina. A dosagem da creatina, ela tem um papel crucial para o médico avaliar como está a função dos teus rins. Muitas pessoas não estão cientes de como a saúde dos rins é fundamental para a gente ter uma saúde boa. A creatinina, ela é um produto residual gerado pelo uso normal dos músculos. Então, o exame de creatinina, ele mede a quantidade dessa substância que está no sangue, dando uma visão muito importante como está funcionando o teu rim. E sabe por que isso é tão importante? É muito simples. Os rins, eles são responsáveis por filtrar todos os resíduos e excessos de toxina no nosso corpo. Então, quando a creatinina está elevada, isso vai indicar que os rins não estão funcionando muito bem. Então, é importante a gente entender que problemas renais podem começar de uma forma lá muito silenciosa, sem dar sintomas nos estágios iniciais. Quando os sintomas de problemas renais começam a aparecer, a doença já pode estar num estágio avançado. E isso torna o exame de creatinina uma ferramenta valiosa para detectar precocemente algum problema no teu rim. Além disso, esse exame é muito importante para as pessoas com fator de risco para doenças renais, como as pessoas que têm hipertensão, diabetes ou têm histórico na família de doença renal. Então, um nível anormal de creatinina vai ser o primeiro sinal de alerta que permite intervenções precoces, como mudanças no estilo de vida ou até tratamento médico. Então, a manutenção da saúde renal, ela é vital, não apenas para a função do rim em si, mas também porque os rins desempenham um papel crucial para regular várias funções do nosso corpo. Eles ajudam a regular a pressão arterial, ajudam a regular os níveis de eletrólito no nosso corpo. Então, problemas renais não detectados vão levar a complicações graves, como doença renal crônica ou até mesmo falência renal. Então, você precisa incluir o exame de creatinina no teu check-up regular. É essencial para garantir a saúde dos teus rins. Outro exame que muitas vezes é esquecido nos check-ups, às vezes o médico não pede, é para ver como anda a tireoide. Os exames da tireoide, eles são fundamentais, porque essa pequena glândula que a gente tem no pescoço tem grande impacto em várias funções do nosso corpo. Os hormônios da tireoide, como o T4 e o TSH, eles desempenham papéis vitais na regulação do nosso metabolismo. O TSH, ele é responsável por estimular a tireoide a produzir hormônios. E o T4 é o principal hormônio produzido pela tireoide. Embora o T3 também seja importante, ele geralmente não é incluído num check-up anual padrão, a menos que o médico veja uma razão específica. Mas por que é tão importante monitorar a saúde da tireoide? A tireoide, ela influencia inúmeras funções do nosso corpo, incluindo o metabolismo. Ela vai regular a temperatura corporal, vai regular o crescimento e até mesmo a função do coração. Distúrbios da tireoide podem levar a uma variedade de problemas de saúde, que passam desde alteração no peso até impactos significativos no funcionamento do coração e outros aspectos do nosso metabolismo. Então é importante entender que problemas da tireoide não são apenas relacionados a ganhar ou perder peso. Eles afetam o nosso corpo de maneiras muito mais complexas. Já vou te dar um exemplo. O hipotireoidismo, que é a produção insuficiente dos hormônios da tireoide, vai causar cansaço, ganho de peso, vai dar até uma espécie de depressão. Enquanto o hipertireoidismo, que é a produção excessiva do hormônio da tireoide, vai levar a uma perda de peso excessiva, vai dar muita ansiedade,
vai ter um batimento irregular do coração e sabia que o hipertireoidismo pode levar a óbito. Então, os exames da tireoide, como a dosagem dos TSH e do T4, vai ajudar a monitorar como está a função da tua tireoide, permitindo a detecção precoce dos desequilíbrios hormonais. E isso é importantíssimo, identificar e tratar esses desequilíbrios quando eles estão lá no início, podendo evitar complicações mais graves. Então é essencial que você peça para o teu médico incluir os exames da tireoide no teu check-up periódico. Precisa manter um olhar atento para a saúde da tua tireoide. Com isso, você vai garantir um melhor controle da tua saúde como um todo, evitando problemas que muitas vezes vão além do peso, mas afeta o coração e o metabolismo de uma maneira muito significativa. E já comenta aqui nos comentários qual foi a última vez que você fez um exame para ver como tá a tua tireoide. Faz tempo, então tá na hora de você marcar uma consulta no médico e pedir para ele ver como tá a função da tua tireoide. Às vezes você tá com cansaço extremo ou até tá achando que tá com depressão e na verdade é um problema na tua tireoide. Agora, outro exame que o teu médico precisa pedir, que se ele não pedir, você precisa falar para ele incluir para você fazer, é a dosagem da vitamina D. A vitamina D, hoje a gente sabe que ela não é uma vitamina, ela é um hormônio muito subestimado e ela tem um papel crucial em diversos aspectos para nossa saúde. Ela é conhecida principalmente, na maioria das vezes, pela saúde óssea, mas o impacto da vitamina D vai muito além da saúde dos ossos. A deficiência da vitamina D, hoje está comprovado, é associada a uma variedade de problemas de saúde, desde doenças cardiovasculares, questões imunológicas, inflamatórias e, claro, a osteoporose. Mas você sabe como a vitamina D afeta tantas áreas diferentes do nosso corpo? Primeiro, a vitamina D é fundamental para que o nosso osso absorva cálcio e fósforo, que é essencial para manter os nossos ossos fortes, saudáveis, livres da osteoporose. Uma deficiência de vitamina D vai levar a condições sérias, como osteopenia, osteoporose e até raquitismo em crianças. Mas a importância da vitamina D vai muito além dos ossos. Pesquisas recentes têm mostrado que a vitamina D tem um papel significativo para regular o nosso sistema imunológico. Uma quantidade adequada dessa vitamina ajuda a fortalecer as nossas defesas naturais, reduzindo o risco de infecções e até reduzindo o risco do aparecimento de doenças autoimunes. Então a vitamina D tem um papel crucial para manter a saúde do nosso coração. Estudos indicam que níveis de vitamina D abaixo do normal está ligado a doenças cardíacas, como hipertensão e até insuficiência cardíaca. Então é essencial incluir a dosagem de vitamina D nos teus exames de rotina. E esse simples teste de sangue pode revelar se você está com deficiência dessa vitamina vital e ajudar a prevenir uma série de complicações para a tua saúde. A vitamina D, ela pode ser obtida através da exposição do sol, mas muitas vezes não é suficiente, especialmente se você, como eu, trabalha o dia inteiro em escritórios, consultórios, fica o dia inteiro fechado, com pouca luz solar. Nesses casos, a suplementação ela pode ser necessária. Então, incluir a avaliação dos níveis de vitamina D no teu check-up regular é um passo importante para manter a tua saúde, manter a saúde de quem você ama. Mais um exame que eu acho fundamental para preservar a tua saúde é monitorar os níveis de ácido úrico no teu organismo. Esse exame ele está se tornando cada vez mais relevante, não apenas porque ele está associado com a gota, mas também devido às suas implicações com doenças cardiovasculares. O ácido úrico é um produto do metabolismo das purinas, que são substâncias encontradas em vários alimentos.
Em níveis normais, ele é eliminado pelo corpo através da nossa urina. Porém, quando o ácido úrico está em excesso, ele vai levar a condições como gota, que é caracterizado pela inflamação dolorosa nas articulações devido à formação de cristais de urato. Mas você sabia que o impacto do ácido úrico alto vai muito além de provocar gota? Estudos recentes mostram uma correlação muito íntima entre estados elevados de ácido úrico e risco de problemas cardiovasculares. Um nível alto de ácido úrico no sangue vai contribuir para condições como hipertensão arterial e doenças cardíacas. Pedir o exame do ácido úrico é uma ferramenta valiosa, não só para identificar riscos de gota, mas também para avaliar o risco cardiovascular. E é especialmente importante para pessoas que já têm fator de risco para doenças cardíacas ou com histórico de gota na família. Então, incluindo a dosagem do ácido úrico nos exames de rotina é uma prática muito poderosa que vai dar insights valiosos sobre como está a tua saúde num todo, ajudando na prevenção de uma série de doenças. É um exemplo perfeito de como um simples exame pode oferecer informações críticas para ajudar a tratar a tua saúde a longo prazo. Agora, continuando a nossa discussão sobre a importância dos exames de saúde, é importante a gente entender a frequência e o tipo de check-up. Eles podem variar dependendo de vários fatores individuais. Não tem uma receita única quando se trata de monitorar nossa saúde. Normalmente, nós falamos sobre um check-up anual como uma prática padrão. No entanto, isso depende de fatores, de condições de saúde pré-existentes, depende da tua idade, depende do histórico familiar, do histórico pessoal. E a frequência desses exames pode e deve ser ajustada. Por exemplo, algumas pessoas podem precisar de exame de sangue a cada 6 meses, enquanto outras podem fazer uma vez a cada ano ou a cada 2 anos. Então você precisa conversar com o teu médico, ele vai ver qual é o teu perfil de risco e aí sim vai recomendar um cronograma de exames mais adequados para você. Além disso, depende da tua situação específica. Aí o médico pode sugerir mais exames ou considerar que os exames padrões se façam de 3 em 3 meses. Então cada pessoa é única e você precisa discutir com o teu médico para ver qual a periodicidade desses exames que fica melhor para a tua condição de saúde. Mas a glicemia, por exemplo, você pode fazer de 3 em 3 meses ou a cada 6 meses, se ela tiver num limite ok. Se tiver acima, aí você precisa consultar o médico para que ele peça, para que ele monitore a tua glicose. E um outro exame importante que eu queria destacar é a colonoscopia, que geralmente é esquecida ou então ninguém quer fazer. E ela geralmente é recomendada a partir dos 50 anos de idade. E ela é muito importante para avaliar a saúde do teu intestino. Ela vai permitir identificar condições como nódulos, vai identificar tumores, divertículos, que são pequenas bolsas que podem se formar na parede do intestino. Então a colonoscopia é essencial para a detecção precoce do câncer de intestino, que é uma das formas mais comuns de câncer hoje em dia e que afeta pessoas jovens até idosos. E se você tem um histórico familiar de problemas intestinais, como câncer no intestino, o teu médico pode recomendar que você comece a fazer colonoscopia antes dos 50 anos. É um exame perfeito de como a prevenção e a detecção precoce pode salvar uma vida. Outro exame que você deve fazer com frequência é o exame para monitorar o teu coração. Um dos exames mais simples, mas extremamente significativos nessa área é, sabe o quê? Aferir a tua pressão arterial. Esse procedimento você pode fazer em qualquer farmácia, é gratuito nas farmácias, é difícil alguma farmácia que cobre. Se tiver alguma farmácia cobrando, vai em uma que é gratuito. Aqui em Itajaí, a maioria das farmácias não cobre para aferir a tua pressão. E a pressão arterial, ela é conhecida como uma assassina silenciosa.
Isso se deve ao fato de que a hipertensão ela não apresenta sintomas evidentes até causar danos sérios no organismo. Então é importante medir a tua pressão arterial regularmente, especialmente se você tem histórico familiar de hipertensão, está acima do peso, tem diabetes, colesterol, triglicerídeo. Você precisa monitorar a pressão alta. Então não subestime a importância de medir a tua pressão arterial. É uma coisa simples, é um passo simples, mas é muito poderoso para cuidar da saúde do teu coração. Outro exame que você deve incluir nos teus check-ups anuais, não só pedir exames de sangue. Peça ao seu médico uma ultrassonografia de abdômen. É um exame que tem grande valor no monitoramento da saúde dos nossos órgãos abdominais. A ultrassonografia é uma ferramenta diagnóstica não invasiva e vai permitir ao médico visualizar as tuas estruturas internas do abdômen. Vai ver como está teu fígado, teu rim, tua vesícula, teu baço. Sabia que a ultrassonografia de abdômen pode revelar uma variedade gigante de condições de saúde antes que elas se tornem sintomáticas, antes que elas tenham sintomas? Por exemplo, é possível detectar nódulos, tumores, acúmulo de gordura no fígado, que é uma condição conhecida como esteatose hepática. Então esse exame ele é especialmente importante para pessoas com risco aumentado de problemas hepáticos e problemas nos rins, pessoas que têm histórico familiar dessas doenças. O fígado, por exemplo, ele é um órgão vital que desempenha inúmeras funções no nosso corpo, incluindo a desintoxicação e produção de substâncias bioquímicas que são necessárias para a nossa digestão. Detectando precocemente alterações no teu fígado, como a gordura no fígado, é essencial para prevenir condições mais graves. Agora, exames específicos para nós mulheres, já anota aí. Você precisa fazer densitometria óssea e ultrassonografia pélvica. A densitometria óssea é um exame importantíssimo para nós mulheres, especialmente após a menopausa. Sabia que as mudanças hormonais durante a menopausa vão aumentar o risco da gente ter osteoporose, que enfraquece os nossos ossos? Isso torna as mulheres mais suscetíveis a fraturas que podem ser graves e até mesmo colocar nossa vida em risco. Então a densitometria óssea mede a quantidade de mineral nos ossos, ajudando a detectar a osteoporose precocemente. E outro exame vital e fundamental para a nossa saúde das mulheres é a ultrassonografia pélvica. Esse exame ele vai visualizar estruturas reprodutivas internas, vai ver como está teu ovário, como está teu útero, ajudando a identificar condições como cistos no ovário, miomas uterinos e outras alterações ginecológicas. Outro exame crucial e fundamental para nós mulheres é a mamografia. É fundamental na prevenção e detecção precoce do câncer de mama. Então ela é capaz de detectar alterações nas mamas mesmo antes da gente conseguir apalpar e apresentar sintomas. Então isso torna a mamografia uma ferramenta poderosa na luta contra o câncer de mama. E a importância da mamografia reside na capacidade de identificar tumores muito precocemente, quando as chances de tratamento são muito bem sucedidas. E hoje em dia, os cânceres de mama, quando eles são detectados no início, eles têm 99 a 100% de chance de cura. Esse exame ele também vai revelar nódulos no teu seio, calcificações e outras alterações suspeitas que podem ser indícios de câncer. Para resumir, a mamografia ela é um exame de saúde vital para nós mulheres. E agora a gente vai focar na saúde masculina, na saúde dos homens. Existem exames específicos de grande importância. Um deles é o PSA, que é o antígeno prostático específico, e o exame de toque retal. O exame de PSA é um exame de sangue, vai medir a concentração do antígeno prostático específico, que é uma proteína
que é produzida pela próstata. Então, níveis elevados de PSA vai indicar problema na próstata, incluindo câncer de próstata, que é uma das formas mais comuns de câncer entre os homens. E é importante que os homens realizem esse exame seguindo a periodicidade recomendada pelo teu médico, que geralmente vai variar de acordo com a idade e o histórico familiar. Então, além do PSA, o exame de toque retal é uma ferramenta crucial na detecção do câncer de próstata. Apesar de que ainda existe muito preconceito em relação a esse exame, é fundamental que você compreenda a importância desse exame. Durante o toque retal, o médico ele vai sentir a próstata e aí vai identificar anormalidades como nódulos, áreas endurecidas que podem ser sinais precoces de câncer. Então é essencial que os homens superem qualquer preconceito, qualquer hesitação em relação a esse exame. Da mesma forma que nós mulheres fazemos exames ginecológicos regulares, o toque retal precisa ser feito. Ele é rápido, simples e pode salvar vidas. Normalmente se recomenda que homens com mais de 50 anos façam o toque retal regularmente. No entanto, para aqueles que têm histórico familiar de câncer de próstata, o médico pode sugerir iniciar os exames mais cedo. Então, converse com o teu médico, converse com ele e ele vai determinar de que idade e a frequência que você deve fazer esse exame. Então, para finalizar nossa conversa sobre a importância dos exames de saúde, é importante lembrar que apesar da gente ter falado sobre uma grande variedade de exames, não significa que todos sejam necessários para você todos os anos. A escolha dos exames depende de fatores muito pessoais e inclui a tua história médica individual, a tua história familiar, a tua idade, condição médica pré-existente. O mais importante é manter um relacionamento de confiança com o teu médico, com um profissional de saúde da tua cidade. Visitar regularmente o médico, seja de 6 em 6 meses ou uma vez por ano, pode salvar a tua vida. A mensagem principal que eu quero trazer com esse vídeo é da importância de não negligenciar a tua saúde. Consultas médicas regulares e exames de saúde são passos fundamentais para manter um bom estado de saúde e prevenir várias doenças. A tua saúde deve ser sempre a tua prioridade. E agora já me conta, vai regularmente ao médico? Quais exames você costuma fazer e com que frequência? A tua experiência é muito valiosa e pode inspirar outras pessoas da nossa comunidade a melhorar a saúde. Não esquece de curtir o vídeo e compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam se beneficiar dessas informações. Juntos a gente pode fortalecer essa corrente do bem. E isso é o que eu busco com esse canal. Te agradeço demais por assistir até aqui. Um beijo da Rô, até o próximo vídeo.